gente ama, não pense em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. A música do cantor Tim Maia, Quando a Gente Ama, Não Pensa em Dinheiro, Só Se Quer Amar, foi escrita em 1971. Mas ao longo dos anos, essa história vem se modificando e sim, quem ama, pensa e fala sim em dinheiro. Uma prova disso é a união da cantora Shakira e Gerard Piqué. Juntos há 11 anos, eles são pais de 2 filhos. Segundo uma fonte próxima ao casal, o casamento teria chegado ao fim após uma suposta traição por parte do jogador. E também pelo fato dele ter pedido dinheiro emprestado a Shakira para investimentos imobiliários. Porém, a cantora e sua família recusaram a investida. Além disso, eles não misturavam o dinheiro e levavam a economia familiar em 50%. Os dois dividiam as contas meio a meio e também tinham divergências financeiras. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, problemas financeiros são a maior causa de divórcios no Brasil. Os dados apontam que 50% dos casamentos são encerrados por desentendimentos referentes a dinheiro. Mas, quando a ganância no casamento acontece, a construção familiar acaba sendo destruída, seria então o dinheiro o maior vilão dos relacionamentos? No caso da influencer Brenda Paixão, que estava noiva do empresário Matheus Sampaio, a questão financeira foi um divisor de águas para o fim do seu noivado. Cansei de estar ao lado de uma pessoa que só faz coisa errada. Apesar de não ser uma pessoa ruim, ele fez muita coisa errada. Não terminei com o Matheus por causa de amor. Terminei porque cansei de fazer de tudo, de segurar as pontas. O vício do empresário em aplicações financeiras trouxeram prejuízos pessoais e também para a relação. Isso acabou com a vida dele e automaticamente com a minha vida, que estava ao lado dele. Brenda afirmou que tentou de tudo para ajudar o noivo. Quando a gente ama uma pessoa, a gente tenta e faz de tudo para ficar ao lado dela, para apoiar de todas as formas como a gente pode. Mas para ela o amor não suporta tudo. O amor suporta muita coisa, mas não suporta tudo. Independente da condição financeira, cada casal encontra a melhor saída para lidar com o dinheiro e o amor. É o caso da cantora Mirella Santos, que é casada com o surfista Gabriel Farias. Ela declarou que cada um ganha o seu e tudo é dividido meio a meio. Cada um ganha o seu, sempre foi assim. É tudo meio a meio. Ele paga o dele e eu pago o meu. Já outro casal que não se importa em dividir as contas é Felipe Prior e a namorada Jéssica Castro. Às vezes eu pago, às vezes ela paga. Acho que relacionamento é isso. Quando ela me chama para jantar, ela que paga. Mulherada hoje está totalmente independente. Diante disso, Patrícia Lages, especialista em finanças pessoais, afirma que dividir as contas é um erro e que pode prejudicar o relacionamento. Nessa fase, o casal não deve dividir o dinheiro. Tudo deve ser dos dois. E é isso que eu chamo de casar as contas. E quando uma história de amor passa de contos de fadas para um verdadeiro filme de terror? Como aconteceu com Isabelle e o esposo, que não teve o nome identificado. Eles estavam juntos desde 2015. Durante a preparação para o casamento, os apaixonados se mudaram para a Austrália, terra natal de Isabelle. O objetivo era conseguir um visto para o futuro esposo. O que ela não imaginava era que após o visto sair, o esposo iria sumir e ainda estourar os seus cartões de crédito e deixar ela literalmente sem nenhum centavo. Ela, que ainda está completamente sem chão, reconheceu que ignorou os sinais. Tenho certeza que poderia ter visto os sinais antes disso acontecer e simplesmente ignorei.
Você nunca sabe quem está dormindo ao seu lado. Afinal, colocar o dinheiro acima do amor seria realmente um erro? E o fim para a construção de uma vida amorosa e feliz? O casamento da atualidade estaria sendo vítima da ganância? Qual seria então o melhor caminho para administrar as finanças na vida a dois? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família, você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. Hoje, segunda-feira, dia 10 de julho, o grande dia da saída da tristeza, do problema financeiro. Tem que ter uma saída para você que está desesperado, angustiado, você que é casado e você vê as coisas faltando na sua casa e você diz assim, eu não sei o que fazer. Eu preciso que uma porta de trabalho se abra para mim. Eu preciso desenrolar a minha vida. Eu não posso permitir que seja mais um ano de dívidas, mais um ano vivendo no aperto. Eu não posso perder a minha família por causa dos mesmos problemas financeiros, o vício dos jogos. Eu não posso deixar que isso venha acabar com a minha vida. E a reunião de hoje, meu amigo, esse congresso para o sucesso, essa segunda-feira, o que é essa reunião de hoje? É uma reunião voltada para dar direção para que você venha prosperar e prosperar com Deus, com Deus. E tudo com Deus é correto, é certo. Você acompanhou nessa matéria aí as pessoas por dinheiro, prejudicando outras pessoas. A pessoa não consegue enxergar que tudo que é do mal é momento. Por um momento você vai ganhar dinheiro. Você nota que o ladrão rouba e não passa do que ele tem. Daqui a pouco ele perde tudo, acaba morto. Você que está me assistindo agora e você quer uma mudança de vida total e completa, esse congresso, essa segunda-feira de hoje é para você. O senhor tem como provar que pode acontecer? Eu escolhi um testemunho de um casal, a história do seu Alcides. Acompanhe esse depoimento, eu já volto. Seu Alcides, quanto tempo o senhor está dentro da Igreja Universal? 27 anos. 27 anos Sim, você senhor. está aqui, né? Quando o senhor veio, o senhor já era casado com a dona Maria Helena? Sim, senhor. Como é que era a vida? Como é que estava a vida de vocês? Então, pastor, eu vim primeiro por uma condição. Na época eu tinha depressão, eu tinha 2 empresas, tinha perdido as 2 empresas. 3 meses de casado a gente estava se separando. Eu vim de um centro de encosto. Fazia 3 meses que eu tinha desistido, mas a vida estava assim, espandareco. Um inferno. Um inferno. O senhor perdeu 2 empresas antes do senhor chegar aqui. Sim, senhor. Não era um motivo de não ser dedicado naquilo que eu fazia. Era pelo contrário, trabalhava muito, era muito dedicado, muito responsável, mas eu não tinha sucesso. Eu não conseguia adquirir nada, eu não conseguia... entrava dinheiro, mas da mesma forma que entrava, saía. E a gente nem sabia para onde é que ia, de que forma a gente gastava. E por que a dona Maria Helena queria separar? Problema financeiro ou começou as brigas? Veio os problemas financeiros, já começam as brigas, né? Eram muitos ciúmes também. Ele era muito nervoso, muito nervoso. Sei. E não era tanto problema financeiro, era mais os ciúmes, brigas. Ciúmes, brigas. E tomaram a decisão de vir, começar a caminhada. Ele veio primeiro. Ele veio primeiro, né? Seu Alcides passou pelo processo de libertação, passou pelas correntes direitinho. Como é que foi? Fui ser batizado 3 meses depois nas águas e 2 meses depois que estava na igreja eu fui levantado do brelo. O senhor chegou a passar lutas, problemas, desertos nesses 27 anos? Teve algumas situações? Eu tive, o primeiro foi o meu casamento, que ela só veio para a igreja 3 anos depois. Então, ali eu fiquei fazendo corrente de libertação por ela, fazendo campanha, fogueira santa, sexta-feira, propósito de família, tudo que vinha eu iria fazendo. 3 anos o senhor lutou por ela? 3 anos. Sem desistir? Sem desistir. E no meio da caminhada, um homem de Deus me ensinou uma coisa. Porque quando a gente vem na igreja, a gente começa a aprender, começa a se encher da presença de Deus e a gente quer dividir isso. E chegou um dia, numa quarta-feira,
Eu saí, aquele dia que a gente sai transbordando da presença de Deus. Cheguei em casa feliz da vida. Quando eu abri a porta, ela estava parada na frente da porta, como se ela estivesse me vendo eu chegar, mas ela não tinha visto. Satanás. Nesse dia ela olhou bem séria para mim e disse assim: hoje tu faz uma escolha, ou essa igreja ou eu. Eu olhei para ela e pensei assim, ó, eu não vou trocar o que eu levei muitos anos, que eu nem sabia que existia, e eu encontrei. Não vou trocar por ela. Entrei no banheiro e fui orar. Ela saiu dali, eu não sei como é que ela ficou depois, mas aquilo não me abalou, aquilo não me tirou aquela certeza que Deus era comigo, que Deus iria mudar ela, isso era um tempo de luta que eu tinha que enfrentar, e continuava a fé. Seu Alcides, depois do Espírito Santo, passou essas lutas, essas guerras, como é que está a vida financeira? Como é que estão os negócios? Como é que está? O que acrescentou depois que o Senhor recebeu o Espírito Santo? Pastor, muda tudo. As empresas começaram a vir, começou a voltar aos trabalhos, dentro de casa começou a ver paz, e a gente naturalmente começou a crescer. Compramos um terreno, construímos a casa, depois compramos outro terreno, trocamos de carro, e assim foi indo. Hoje, graças a Deus, sem ansiedade, a gente tem um prédiozinho de 3 andares, com 5 apartamentos, ela tem o carro dela, eu tenho o meu, e a gente está construindo 2 casas hoje para vender. A gente morava de aluguel num porão, quando nós casamos, a gente morava num porão. Num porão de aluguel? Num porão. E graças a Deus vem tudo mudando. Sabe por que eu peguei a história do senhor? Porque eu fico fascinado, impressionado, quando eu vejo que não é do dia para a noite. São 27 anos, é uma história que vocês viram, começou obedecendo, começou praticando, começou fazendo o que está escrito aqui. Como vai dar errado na vida de uma pessoa que obedece o que está escrito? As pessoas sofrem porque não obedecem o que está escrito aqui. A Bíblia não é só para você ler, é para você ler e praticar. Então aqui está ele, a esposa dele, chegou com 2 empresas falidas, a ponto de se separar, passou pelo processo de libertação e graças a Deus está aqui hoje. Mas uma coisa você ouviu, sem ansiedade, sem preocupação, obedeceu e Deus fez e vai fazer muito mais. Certo. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe bem forte para o nosso Deus, seu Alcides. Deus abençoe. Maravilhoso. Amém? Beco sem saída. Haveria alguma semelhança entre essa expressão e a vida na sociedade atual? Há quem diga que não, mas a realidade é que muitas pessoas estão exatamente assim, encurraladas e sem saber o que fazer para resolver tantas situações contrárias. A pressão de uma dívida humanamente impagável, as ameaças constantes dos credores, a falta de dinheiro, o desemprego, enfim. É como se você estivesse em um labirinto, onde não importa para qual lado você corra, o escape parece algo improvável. O que fazer quando não se encontra uma saída para tantos problemas? Recorrer ao poder da fé. Nesta segunda-feira, 10 de julho, o dia da saída, no Congresso para o Sucesso. Vamos dedicar um dia inteiro para determinar a saída para todos os problemas financeiros na vida de todos que precisam de resposta. Estaremos levantando um forte clamor em favor de todos os profissionais da área da saúde.
segunda-feira, 10 de julho. Todos os heróis da fé, todas as pessoas vencedoras que os seus nomes estão escritos na Bíblia, um dia elas teve que mudar o pensamento. Houve uma troca de espírito. Você que está me assistindo agora angustiado, triste, pensando que tirar a sua própria vida vai resolver um problema. Pelo contrário, você vai trazer um problema pior ainda. Eu sei que quando você está num momento difícil, quando você está com a sua vida toda enrolada, o que vem é maus pensamentos. Mas você precisa dar um basta nisso e você precisa se voltar para Deus. Essas imagens que você está acompanhando aí agora são de pessoas que tinham causa na justiça, que têm causa na justiça. Está vindo aqui segunda-feira, porque o pensamento mudou. Eu não aceito que seja mais um ano na miséria e mais um ano eu tendo uma causa que saindo eu posso comprar uma casa, eu posso pagar as minhas dívidas, eu possa, dar aquela levantada na minha vida financeira e a causa está lá, parada, presa. Não, é dessa situação que Deus quer te arrancar. Se anima, se levanta, vem. Dá um jeito de você pisar aqui hoje. Você vindo, você fazendo a sua parte, Deus vai fazer a dele. Fez com Gideão, fez com Abraão, fez com os heróis da fé que já morreram. Vai fazer com você também. Eu vou colocar agora a história da Cláudia e daqui a pouco eu volto. Como é que é seu nome? Cláudia. Cláudia, né? Cláudia, vindo segunda-feira, pacto com Deus, pegando firme com Deus. Quando você entrou ali naquelas portas, como é que estava a sua vida? Então, pastor, na verdade, eu já era da igreja, tinha feito pacto há muito tempo e tinha parado. Aí, numa ocasião, um pastor veio falar comigo e daí eu falei para ele de uma causa que eu tinha na justiça contra mim. E a causa já estava em 300 e poucos mil. Aí ele falou assim, tá, e por que não vem na segunda? Aí que me despertou, aí eu voltei para fazer o congresso. E comecei, em menos de 2 anos, a causa que era contra mim. Eu não tive que pagar nem um centavo. Então, assim, já começou a abrir as portas. Sim. E eu vejo, assim, o cuidado de Deus. O cuidado mesmo. Eu fui trabalhar numa empresa que eu não sabia nada, e pedindo orientação, pedindo sabedoria, para Deus me capacitar. Sim. E hoje, assim, na área que eu trabalho, onde eu trabalhava, eu era referência. Não por mim, mas por Deus ter me capacitado. E eu ia atrás também, porque não adianta a gente fazer o congresso e ficar de braço cruzado. Sim. Aí, assim, não, Deus vai fazer o milagre, Deus vai fazer acontecer. Sim, Ele vai fazer acontecer, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E assim, eu fui atrás. Na área que eu queria, eu fui atrás, eu me dediquei. Eu não tinha orgulho de perguntar quando eu não sabia. Eu ia, perguntava. Então, assim, até pessoas que trabalhavam há mais tempo nessa área, hoje vêm perguntar para mim. Então, assim, é muito bacana. Eu vejo o cuidado de Deus. Conhecimento, né, Cláudia? Sim, exatamente. E foi com a direção de Deus mesmo. Sim. Porque eu nunca tinha trabalhado na área de documentação, na área de veículos, nunca. A gente sempre teve comércio e era na área feminina. Então, Sim. assim, não tinha nada a ver. E Deus me capacitou. Cláudia, você vê na segunda-feira, você vê no congresso, vindo aqui, um diferencial de Deus, assim, para te ajudar, uma luz, assim, a bênção dele no seu trabalho? Com certeza mesmo. E é assim, é de fé em fé. Eu falo, às vezes vem uma situação que eu falo assim, meu Deus, como eu vou resolver isso? Daqui a pouco, Deus dá a direção, vai lá e resolve. Já teve casos assim, que eu, por mais que eu trabalhe na parte administrativa, eu também dependo das vendas. Sim. Eu também ganho pelas vendas. E já teve situação do mês estar todo amarrado. E eu ir lá, catar o óleo, ungir todos os veículos do pátio, e na última semana a gente vender 14 veículos. Então, tipo assim, é Deus, sabe? Sim. E é a direção de Deus mesmo. Aí agora, a última conquista que a gente teve, a gente foi para um outro local, com uma vista maravilhosa. A gente vai atender clientes mais elitizados. Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus em tudo, em tudo. Você vê que você ali, você também está abençoando a empresa ali, né? Exatamente, exatamente. E é muito bacana, pastor, porque assim, até não faz nem um mês, um outro lojista veio e falou assim, eu quero você na minha empresa. Eu não estou te perguntando o valor. Eu quero você na minha empresa. Aí eu falei para ele, não pode. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, não, eu tenho um acordo. E eu falei, eu não volto atrás. Ele falou, mas é por isso que eu quero você. Tá vendo? Pela palavra.
E são coisas que a pessoa aprende aqui no congresso. Você ter palavra. Você que está me assistindo agora, você que diz assim, olha, eu quero prosperar também. Eu sou vendedora, eu sou um vendedor, eu preciso prosperar, eu sou um corretor. Ela trabalha vendendo carro de alto padrão. Você trabalha em um lugar que você também vende, e você diz assim, olha, eu preciso prosperar, eu preciso crescer. Vem segunda-feira, faz o que ela fez. Ela sai do trabalho dela, ela vem lutar. E se você vier, vai acontecer na sua vida também. É só a pessoa obedecer, né, Cláudia? Exatamente. Deus obedecer. é maravilhoso, né? Uhum. E perseverar, né? Com certeza. Sim. Muito mais vai vir. Amém, tenho certeza. Como é que é seu nome? Paulo. Paulo. O que aconteceu na sua vida, vindo segunda-feira, fazendo um pacto com Deus? O que mudou? Pastor, eu cheguei aqui como a maioria das pessoas chegam, procurando um emprego. Eu cheguei há 4 anos atrás aqui em Florianópolis, somente com uma caixa de ferramenta, e procurando emprego, procurando portas abertas, pedindo para Deus abrir uma porta de emprego para mim, que eu tinha uma empresa lá no estado de São Paulo, eu fechei aquela empresa e vim embora para cá. Para cá. Sim, senhor. E eu cheguei aqui, o primeiro lugar que por incrível que pareça, o primeiro lugar que eu cheguei para pedir emprego, o proprietário, ouvindo a minha história, eu contei a minha história para ele, e ele perguntou para mim se eu já tinha tido empresa, eu falei que sim. E ele falou para mim, falou assim, eu não vou te dar emprego, porque a primeira oportunidade que você tiver, você vai abrir a sua. E aquilo ali ficou na minha cabeça. E eu trabalhei 1 ano e meio numa empresa, em meio à pandemia, essa empresa me mandou embora, e justo na semana que eu voltei a fazer o pacto, peguei a Bíblia, voltei a fazer o pacto, e aquela empresa me mandou embora no meio à pandemia. E o medo era tão grande de voltar a abrir minha empresa, e Deus me deu essa coragem novamente. Peguei a Bíblia, fiz uma oração, e Deus me deu a direção, consegui abrir a minha empresa novamente, ter uma carta boa de cliente. Já fez 1 ano já da minha empresa. Mês passado eu fiz um investimento em equipamentos de mais de 15 mil reais. Hoje, para quem não tinha nada, eu cheguei aqui também, não tinha. Para quem tinha uma caixa de ferramenta só. Sim, senhor. Veio com a caixa de ferramenta. Não tinha perspectiva. Exatamente, pastor. Em meia pandemia, fui dispensado. Eu não tinha dinheiro nem para o transporte. Eu tinha um vale transporte da empresa. Se eu viesse para a igreja, eu tinha que ir embora a pé. Quantas e quantas vezes eu tive que subir um morro porque eu não tinha dinheiro nem da passagem. E Deus foi abrindo as portas, consegui comprar um carro. Deus me deu condições de ter um carro. Hoje a minha empresa, por cima, hoje ela está avaliada em mais ou menos uns 60 mil reais em equipamentos. E Deus tem abrido portas. Quer dizer que, Paulo, se essa pessoa obedecer, e ela não tem nada na vida, mas se ela colocar a vida dela aqui, Deus traz à existência aquilo que não existe. Exatamente, pastor. Na sua vida se cumpriu isso. Exatamente. Amém. Sim. E o principal de tudo isso hoje é a palavra de Deus e o Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que nos dá a direção. Porque tem tanta gente que investe tanto em curso, e Deus me dá uma sabedoria que eu não precisei de curso nem nada para mim atuar na área. É dele mesmo, né? Sim, senhor. É a sabedoria dele, né, Paulo? Sim, senhor. E graças a Deus isso não tem te faltado, né? Não, senhor. E toda segunda-feira aqui? Toda segunda-feira aqui. Que bom. Quebro meu pacto. Muito mais vai vir. Amém? Amém. Como é que é o nome? Bruna. Bruno e Bruna. E aí, Bruno, o que aconteceu? Pastor, eu faço pacto desde março do ano passado. Vim através de uma amiga minha de trabalho. E eu vim porque eu não vendia, já fazia 1 ano. Eu sou corretora de imóveis, né? E decidi fazer o pacto. Desde quando eu decidi fazer o pacto, eu me comprometi com Deus que todas as vezes que eu fizesse uma venda, eu ia subir aqui para agradecer e dar testemunho, né? E eu fiz uma venda. Que bom. E eu estou aqui para isso. O primeiro testemunho que nós pegamos, você não tinha vendido. Não tinha vendido. Aí vendeu. Depois que eu comecei a frequentar o pacto, eu não parei de vender. Por exemplo, vendo, dá um tempinho, já faço outra venda e assim segue. Mas assim, trabalhando bastante, fazendo a minha parte, que eu sei que Deus faz a dele, né? E não dou espaço para dúvida, eu acredito. Eu acredito que no momento certo Deus vai agir e Ele sempre age. Está no controle de tudo, né? Está no controle de tudo. Amém, pessoal? Funciona essa palavra. Funciona. É só obedecer. Amém, pessoal?
É só obedecer. E muito mais vai vir. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Deus abençoe, Bruna. A lentidão nos processos judiciais impacta diretamente a democracia e as garantias de direitos sociais e individuais de qualquer cidadão. A gente tinha uma ação que perdurava por 9 anos, uma ação trabalhista. Eu estava com 2 causas na justiça, que era causa ganha. Causa ganha, não tinha como, entendeu? Tudo daria certo. E essas causas estavam todas 2 amarradas. Minha filha tinha uma causa 2 anos na justiça. Casos como estes provam que não existe lei que estabeleça prazo máximo para a duração de um processo judicial. Em alguns casos, é difícil prever uma data para o fim da tramitação e pode variar de acordo com a vara onde corre o caso. Estadual, 4 anos e 8 meses. Tribunais superiores, 1 ano e 7 meses. Trabalho, 2 anos e 8 meses. Federal, 5 anos e 2 meses. Em 2022, o Judiciário recebeu 29 milhões e meio de casos novos, 2 milhões e meio a mais do que em 2021. A taxa de crescimento anual ficou próxima dos 9% e o número de processos pendentes atingiu cerca de 76 milhões e meio de casos. No Congresso para o Sucesso, eles aprenderam a usar a fé e recorreram ao justo juiz. E o inesperado aconteceu. Lutando no Congresso veio a resposta. A gente saiu vencedor da ação e recebemos em torno de R$1 milhão. Depois que eu vi na primeira reunião, daí eu já saí determinado, eu falei que eu ia correr atrás, que ia dar tudo certo, e eu corri atrás. Eu mesmo fiz toda a documentação, apresentei toda a documentação. No 3º dia depois da reunião, quando eu cheguei em casa, eu abri o aplicativo de manhã, o valor já estava lá na minha conta. E essa semana, quinta-feira, já foi depositado na conta dela a causa que ela já ganhou. Para ou continua? Continuo. Você também está com uma causa na justiça e precisa de uma intervenção imediata de Deus? Traga uma cópia do seu processo, porque será travada uma batalha espiritual para que haja uma resposta urgente de Deus. Venha nesta segunda-feira no Congresso para o Sucesso. Tudo que você precisa para começar uma mudança na sua vida, uma transformação, é você fazer um pacto com Deus, a sua aliança com Deus. Por isso que nós começamos e estamos nesse ano, nesse propósito da aliança. Se você não pegou a sua aliança, vem buscar. Ela está aqui preparada. Esses últimos dias do ano não tem que ser mais de sofrimento, de dor. Você tem que pagar quem você deve, as pessoas que te devem vão te pagar, a sua vida financeira tem que andar. Saiba de uma coisa, existe um mal travando a sua vida. Existe uma carga negativa, uma inveja, existe um peso do mal na sua vida financeira. E você vindo, você falando com Deus, ouvindo a palavra, orando, isso vai sair e a sua vida vai andar. Um dia você vai subir nesse altar para dar o seu testemunho. Avenida Mauro Ramos, 1310, eu te aguardo hoje aqui. Deus te abençoe.